Para quem não me conhece, sou o Ian. Atualmente sou responsável pelo time de relacionamento aqui da BW, implantação, pagamento, transporte, sucesso do cliente, marketplace, são áreas que fazem parte aqui do time de relacionamento, são dos sócios também da BW. A ideia aqui não é falar sobre mim, mas só para dar um contexto para quem ainda não me conhece, né? E também, para quem já é cliente da BW, é importante te trazer que a gente respira aqui o segmento de semijoias, né? Então a BW já está aí praticamente o ano que vem, vai completar seus 25 anos de mercado, e a gente nasceu com essa vertente muito forte no mercado de joias, semijoias, acessórios, e hoje o nosso grande propósito como empresa é impulsionar grandes histórias de sucesso no comércio digital, principalmente nesse segmento que a gente atua. Então, toda vez que um cliente entra aqui na BW, o que a gente quer? Que o cliente obtenha o melhor resultado possível. Alguns clientes vai ser vender 100 mil reais, outros vai ser vender 50, outros vai ser vender 30, outros vai ser 10. O importante é sempre ter uma meta atrelada e buscar também esse resultado. Então, nossa missão como plataforma, nossa evolução é justamente olhando esse pilar que é a venda. Não existe uma plataforma, a gente não consegue evoluir a nossa plataforma sem que, de fato, existam vendas. E quando a gente fala desse segmento aí, provavelmente alguns de vocês vão se identificar, né? A gente está falando também de um segmento que vem sofrendo grandes mudanças nos últimos anos, desde alta de Selic, questão de feiras, principalmente. A gente tem muitos clientes aqui que trabalham com atacado. A gente sabe que participavam de feiras, alguns deixaram de participar por conta também de todos os movimentos que a gente passou nesses últimos anos, né? E o mais recente, a grande alta do ouro, né? A gente chegou, acho que foi semana passada, níveis históricos. Então, são desafios que podem ser transformados em oportunidade quando a gente fala de vender no digital. Por isso, nosso grande questionamento aqui, o que esperar dessa Black Friday 2025, tá, pessoal? A gente tem analisado aqui o comportamento dos nossos clientes e também do mercado como um todo, e o que a gente tem observado, tá? Quando a gente fala de ticket médio, a gente fala de R$600, uma estimativa do que vai acontecer nesse ano na Black Friday. A gente sabe que quando a gente fala de varejo, geralmente o varejo a gente fala um ticket de 150, 250, dependendo, né? O tipo de produto, a estratégia que está sendo trabalhada também de aumentar esse ticket médio, mas uma expectativa bem boa do varejo, principalmente, é que tem um ticket médio em torno de uns R$600. Por quê? Muitas pessoas esperam a Black Friday chegar para comprar com mais descontos, então a tendência é justamente aumentar a quantidade de itens no carrinho. Um pilar que eu vou olhar na conclusão do carrinho é o frete. E essa é uma das grandes preocupações dos consumidores na Black Friday. Esses dados que eu estou colocando aqui são dados buscados aí de players como Fórum do E-Commerce, Expocom, e tem uma grande preocupação com relação ao frete. Outro ponto também bem importante, e ele parece até clichê, mas 68% dos clientes, consumidores que vão estar acessando a loja de vocês, a tendência é que, se eles não encontrarem um frete bacana, a oferta que eles procuram, eles vão trocar de e-commerce pelo melhor preço. Ah, mas o cliente ele é fiel à minha marca. Hoje é muito fácil, pessoal. A gente fala em ChatGPT, a gente fala em Google, a gente fala tudo na palma da nossa mão. Então, se não tiver uma boa oferta, não tiver claro quais benefícios o cliente vai ter, que a gente quer ter benefícios como consumidor, a tendência, de fato, é o cliente trocar de site e buscar, daqui a pouco, o mesmo produto num concorrente de vocês. Então, esse é um ponto bem importante aí de atenção. Um pilar também, aqui falando um pouquinho mais de alguns pilares, né, de expectativas aqui eu estou falando, pessoal. O que geralmente a gente espera no Black Friday? Aumentar o faturamento, com certeza é um pilar bem pertinente. Outro pilar também, limpar o estoque. Esse é um momento que muitos produtos, talvez, que vocês estejam parados, não estão conseguindo fazer o giro. A gente já percebeu em outras Black Fridays que é uma grande oportunidade de limpar o estoque desses produtos parados, mas aqui vem um ponto de atenção. Quando eu falo limpar o estoque, não é simplesmente, eu vou pegar aqueles produtos que eu tenho lá parados e vou jogar lá numa categoria ofertas e vou esperar que esses produtos vão vender. Não existe uma fórmula mágica quanto a isso. É importante aqui pensar em algumas estratégias que depois eu vou compartilhar, que eu acho que podem ser pertinentes e ajudar nesse ponto. Um ponto também bem legal e importante, quando a gente fala de Black Friday, é reforçar o brand. Ou seja, é o momento que, se nesse ano vocês tiveram alguns picos de venda, então estava vindo uma crescente boa de venda, alguns momentos vai cair um pouquinho, depois vai subir, essa é uma grande oportunidade de reforçar a marca de vocês, pessoal. Por quê? Porque uma marca que está
tendo uma preparação, que está fazendo campanhas, que está realmente tendo uma preocupação com a Black Friday, não só hoje, mas em todo ano, é uma marca que cria um posicionamento no digital muito mais forte. Então a tendência é o quê? Quem acompanha lá no Instagram, quem receber também as próprias campanhas, essa é uma oportunidade de reforçar o posicionamento da marca. Se uma marca trabalhar, eu sou muito forte em bijuterias, reforce esse posicionamento, é um momento bem importante também. E nada mais, nada menos também do que adquirir novos clientes. É um momento bem importante também, esse ponto aqui eu trago um ponto de atenção, pessoal. Por quê? Quando a gente fala de adquirir novos clientes, o que a gente olha geralmente na Black Friday? Eu vou fazer uma Black Friday, eu vou vender muito, vou faturar muito, mas é uma grande oportunidade de criar uma base de clientes. Por quê? A gente vai estar recebendo, vocês vão entrar lá no Instagram, quem tem TikTok, ou vai entrar na Shopee, cara, a gente vai receber muito remarketing, seja dos grandes marketplaces, seja de várias marcas, assim como vocês que vão estar investindo em mídia paga. Então essa é uma oportunidade, muitas vezes o cliente vai entrar na loja de vocês, mas pode ser que naquele momento ele só fez um cadastro, ele demonstrou uma intenção de compra, mas não evoluiu. Com esse cadastro, vocês podem trabalhar depois no decorrer do próximo ano, em 2026, outras ações para que esse cliente volte para a loja virtual. Então esse é um momento bem importante. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o quê? Diminuir um pouquinho a nossa margem também para adquirir novos clientes. É um ponto bem importante que às vezes a gente não se apega tanto. A gente só olha o primeiro pilar aqui do faturamento e esquece que a Black também é o momento de adquirir novos clientes para que 2026, outros meses, a gente possa vender com um ticket inclusive maior do que numa Black Friday. Essa é a grande sacada. Mas aí, pessoal, vem um ponto bem importante, né? Onde que está o ouro do seu negócio nessa Black Friday, né? Vou compartilhar alguns pilares aqui para vocês que são bem importantes e não vou falar diretamente de estoque, tá? O estoque, eu imagino e deduzo que vocês tenham essa consciência que não adianta eu imaginar que na minha Black Friday eu vou vender 50 mil reais se eu tenho estoque para vender 10 mil reais. Não existe, não é plataforma, não é estratégia de marketing, aí é uma estratégia realmente de organização interna de estoque. Então esse é um pilar que eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas um ponto bem importante, e volto naqueles pilares que o consumidor está olhando na Black Friday. Isso aqui eu até comento, alguns slides que vocês vão ver que são até repetidos em algumas palestras que eu faço. Mas o primeiro ponto, pessoal, aqui eu trago um exemplo bem simples. Tudo bem que hoje está muito mais fácil ir no mercado, né? Mas aqui a gente está ainda no interior, então ir no mercado é algo que a gente tem o costume ainda. Em grandes centros é muito mais fácil, pede pelo iFood, pede por aplicativos. E o que todo mercado tem em comum? Uma boa oferta. Se eu vou no mercado, quando eu entro, começo a caminhar pelas prateleiras, qual que é o primeiro ponto assim, que a gente já deixa em destaque? A oferta, o preço, isso está bem visível. Então aqui fica um ponto bem importante. É importante ter uma boa oferta, mas além disso é importante deixar claro que eu estou tendo uma boa oferta. Fica a dica aqui para o pessoal que muitas vezes trabalha com atacado e trabalha com o preço fechado. Vocês estão investindo lá em tráfego pago, estão investindo em mídia, o cliente está chegando no site, aí, pô, gostei desse produto, quero ver o preço. Ah, não, tem que se cadastrar, que daí alguém vai olhar se tu pode aprovar teu cadastro, se tu pode comprar de mim. Então esse é um ponto de atenção. A oferta ela precisa estar clara. Se eu estou caminhando uma prateleira, por que num mercado eu chego ali no final, onde que eu vou fazer o pagamento, tem bala, tem chiclete, tem chocolate? É a mesma coisa num carrinho da loja virtual. Quando eu cheguei no carrinho, tem que ter sugestões de produto, tem que ter outros brindes. Por quê? Porque é o momento que o consumidor ele vai olhar, pô, mas eu vou comprar aqui mais vamos até fazer um marketing, né? Um Trento. Cara, vai dar quanto? Ah, 2, 3 reais. Não vai fazer um peso grande na compra. Mas isso só é possível quando a gente tem uma oferta boa e clara. Então esse é o primeiro pilar e bem importante. Outro pilar aqui, pessoal, novamente reforçando sobre aqueles pontos que eu comentei. Eu trago aqui até uma analogia. Eu gosto muito dessa analogia. E até depois do BWD encontrei vários clientes em eventos presenciais. O pessoal, pô, toda vez que eu vou fazer uma estratégia, eu lembro da estratégia que tu comentou do frete ser menor com o preço do sorvete. Parece clichê, né? Mas aqui em Guaporé, pessoal, a gente vai comprar um sorvete aí, casquinha é 15, 13 reais. Será que nós, como consumidores, que vamos comprar uma semi-joia, uma granola, qualquer tipo de produto que seja, até quanto que a gente está disposto a pagar de um frete?
Esses dias eu paguei 20 e poucos reais num frete, mas porque eu precisava muito do produto. Então aqui vem um ponto da atenção comparativo bem importante. O preço do frete, ele não pode ser menor que o preço do produto, ou igual, maior que o preço do produto nesse caso. Vou vender uma semijoia de 50, o frete custa 30. Poxa, não sei, né? Não é tão atrativo. Então, atenção com relação a esse pilar do frete, depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Ponto meio importante aqui também, pessoal. Falando do pilar 3, experiência de compra. Tem uma grande diferença entre eu entrar numa loja virtual, comprar, ter uma experiência positiva, perfeita, esse é o primeiro ponto, mas nada melhor do que eu ser surpreendido depois que eu receber o produto que eu tanto esperava. Hoje eu recebi um produto aqui, foi comprado por um marketplace. Tudo bem que não é um produto que dá para ter uma base, né? Mas olha como que eu recebi, sabe? Tipo, não me gera nenhum desejo de comprar novamente. Também que é um produto bem simples. Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma semijoia. Um cliente que compra no atacado, compra 1.000, 1.500, por mais que o foco dele seja o revender, a experiência faz total diferença. Então, olhem esse exemplo aqui bem prático. Entre eu receber uma embalagem padrão e uma embalagem mais personalizada. Faz uma grande diferença. Por quê? Porque a gente, aqui entra naquele ponto que eu comentei de reforçar o brand. Aqui que começa também a gente trabalhar um pouquinho mais a nossa marca. Então, fica esse pilar bem importante. Mas por que eu falo da experiência também, pessoal? Um outro exemplo aqui, ó, bem prático para vocês terem uma noção. Esse é um case real, tá? Um cliente nosso da BW, que no ano passado fez uma Black fenomenal. Podem ver o gráfico, esse é o gráfico que a gente gosta de ver, tá? Ó, começou em 500 pedidos, foi subindo, ó, métrica perfeita. Em agosto fez um número super bom de pedidos, depois teve uma leve queda, né? Em outubro caiu, um pouco natural, até no caso, o mês de setembro aqui para os nossos clientes foi um mês bem positivo. E em novembro, não chegou no número da Black, mas olha como foi uma crescente bacana. Um gráfico, vamos dizer, quase que perfeito, mas de modo geral foi muito bom. Só que olhem a diferença em comparação com 2025. 2025 é esse mais, que está em um verde um pouco mais destacado. O gráfico começou, manteve até uma média de pedidos, só que olha como que ele veio caindo. Até esse gráfico não está atualizado com o mês de setembro, eu peguei no mês do início de setembro, mas olha como que reduziu tanto. E o porquê isso? Daí o que a gente começou a questionar aqui internamente, mas o que está acontecendo? É o problema na plataforma? O cliente mudou a estratégia, mudou a agência, mudou o produto? Ponto bem importante. Olha o que estava acontecendo, pessoal. O cliente não estava conseguindo fazer a entrega das mercadorias ou a maioria das mercadorias estavam sendo extraviadas. O que isso gerou? Uma péssima reclamação no Reclame Aqui. Por isso que eu falo que essa questão da reputação, ela é fundamental e da experiência ainda mais. Por quê? Porque tu vai receber um produto numa caixinha bacana, com uma experiência bacana. Por mais que tenha um problema, daqui a pouco tu vai precisar trocar esse produto, tu não vai chegar lá na marca de uma forma rude, bravo. Não, tu vai entrar em contato, vai entender que a empresa também pode ter um defeito, algum problema na peça ou um problema no atraso. Agora, se eu receber o produto, não tiver uma experiência positiva, receber atrasado ou não receber, o que acontece? Acontece esse exemplo aqui que a gente está vendo. Então, fiquem bem atentos também à questão de Reclame Aqui, de reputação, porque o consumidor pesquisa, e hoje o Reclame Aqui é uma ferramenta bem poderosa nesse sentido. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, depois fiquem bem à vontade para mandando no chat, tá? Eu vou tocando aqui a apresentação, depois a gente vai também abrir espaço para dúvidas. Falando então um pouquinho mais, pessoal, eu trouxe aqui 7 sugestões para vender mais na Black Friday, tá? Então eu vou compartilhar aqui alguns pontos que estão dando muito certo em clientes aqui da BW. O primeiro ponto, pessoal, a gente tem incentivado, mas incentivado bastante a questão de combos promocionais. Pô, Ian, mas pro meu negócio não funciona combo, beleza, pode ser que não funcione, mas se tu não testar, não tem como saber se vai funcionar. A gente percebeu, pessoal, isso foi de várias trocas junto com o time também da própria Magazord. Magazord é muito forte no mercado de confecção, além de também outros mercados como móveis, mas principalmente no mercado de confecção, que eles trabalham com muito moda infantil, roupas. Combos promocionais é um acerto gigante. A maioria dos clientes deles trabalham com combos. Por quê? Se a gente pegar um exemplo aqui bem
bem prático do que eu trouxe aqui. Vou comprar uma cueca. Eu vou usar o exemplo aqui como que eu sempre uso nas reuniões. Vou comprar uma cueca. Mas aí eu vou lá no site eu vou lá na Alana Cuecas, né? Pegar aqui uma marca, ela inventando uma marca agora. Eu entrei lá, achei uma categoria, cueca, beleza, bem legal. Mas eu quero comprar 3 cuecas pretas, no tamanho M. Pô, mas só tem kit. O kit tu tem 3 sortidas, mas eu não quero um kit. Eu quero comprar 3 cuecas no tamanho M, na cor preta. Então isso é um ponto bem simples, mas que se a gente observar a jornada de compra do nosso cliente, é comum entrar num site e a gente tentar comprar mais quantidade de peças por um preço menor. Por isso que o combo ele faz bastante sentido. Até vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Exemplos bem legais que estão funcionando. Vou pegar o exemplo aqui da Pecantelli, né? Deixa eu só ver em qual categoria que tá. Só voltar aqui no banner principal. Ó, montar meu combo. Experimente 3 por 54. Ou seja, vamos pegar um exemplo que é um produto que diferente, né, da uma semi-joia, mas que eu não conheço ainda qual produto eu quero, mas eu quero comprar por um preço barato. Dentro desses 3 produtos eu posso comprar 3 desse agridoce. E eu vou pagar R$ 54,90. Esse é um ponto bem legal. Se eu pegar o exemplo aqui da nossa amiga Isete também, aqui também, ó, bem bacana, ó. 3 pares de brincos por 60, 3 colares por 40 cada. Pô, eu posso vir aqui comprar um colar específico? Posso, mas aqui eu ganho um benefício, e é isso que o cliente, o consumidor, no meio de tantas ofertas, ele quer ver, ele quer ter benefícios. Fica um ponto aí, pessoal, de trabalhar. O que eu recomendo aqui também nesse caso, ó, que nem esse exemplo da Pecantelli, tá no banner, tá legal, né? Mas o ideal seria estar na categoria. Porque quanto mais a gente deixar em evidência para o cliente, mais fácil dele buscar aquele produto. Pense assim, eu estou investindo em mídia paga, estou lá investindo. Aí eu entrei no site, quanto mais tempo o usuário demorar para achar o produto que ele quer ou ver a oferta, a tendência é ele fazer o quê? Clicar no xizinho ou simplesmente no celular fechar. Então esse exemplo aqui também da Isete está bem legal. Eu colocaria também aqui como primeiro, né? Claro que às vezes na Semijoy tem lançamentos, tem mais vendidos, mas colocaria em destaque, porque o destaque ele deixa mais em evidência, daqui a pouco até com uma cor de fundo diferente. É um ponto bem simples aí, pessoal, que vale a pena vocês tentarem trabalhar. Ordenar por primeiro e deixar destacado aí na listagem de categorias. Outro ponto também bem importante que eu falei antes, e vou dar algumas ideias práticas aqui da questão do frete. Pô, mas realmente transportadoras é difícil, né? A gente tá... Eu não sei qual transportadora utilizar, o que eu posso fazer para ter um frete mais competitivo. Pessoal, a conta é simples. O frete, ou alguém vai pagar o frete, ou vocês vão transferir o valor do frete para o cliente de vocês, vão assumir uma parte desse custo, ou vão cobrar esse frete, vão dar um frete grátis, mas vão colocar esse custo no markup do produto. A conta é simples, não adianta eu vir aqui dizer para vocês, não, geralmente ou vocês pagam ou o cliente paga. O que a gente percebe que funciona muito bem, tá, pessoal? Tem um número mágico, eu estou ainda também tentando entender o porquê desse número mágico, mas tem um número mágico chamado 9,90. E a gente recomenda que o frete seja no máximo 9,90. Trabalhar algumas regiões pontuais, então vocês podem entrar no painel de vocês, até deixa eu mostrar o exemplo aqui na minha base de testes, ó. Aqui no painel, na minha base não vai ter, mas aqui tem, ó, vendas por estado. Vocês conseguem filtrar quais estados vocês têm mais vendas. E o que eu sugiro nesses estados? Tentar ser competitivo na questão do frete. Então, por exemplo, eu percebi que eu vendo muito para São Paulo, geralmente lá para São Paulo eu tenho uma média de frete de, vamos botar, R$16. Mas na Black Friday, em vez de eu dar um desconto nos produtos para São Paulo, eu vou melhorar a minha condição de frete. Eu vou trabalhar um 9,90. Isso é bacana porque quando chega no carrinho para o cliente, é menos uma objeção que ele vai ter, e dependendo também a oferta que vocês vão ter, deixa eu ver se tem ativado aqui nesse exemplo da Isete, que não tem mais, mas aparece também na plataforma o Daypor, a gente consegue configurar isso também, então fica bem bacana e fica em evidência porque ele está ganhando um benefício no frete. Até teve alguns clientes que funcionou essa estratégia, como eu comentei, alguém vai estar pagando o frete, pode ser vocês ou o cliente, então se vocês vão pagar o frete, como que vocês podem pensar uma estratégia diferente para
gerar um atrativo de marketing. Aqui eu trouxe um exemplo. Ó. Tem clientes que trabalharam, no tal dia nós vamos fazer uma ação de Black Friday, vamos pegar um exemplo aqui. No dia 11/11 vai ter a ação lá da Taline Joias, que vai ter o frete somente por R$1. Parece que não gera um desejo, mas às vezes é melhor tu dizer assim que tu vai ter um frete por R$1 do que tu ter o frete grátis acima de 250, de 300. Então fica um ponto também que dá para trabalhar de uma forma bem interessante. Frete por R$1 em determinadas regiões, em determinado dia, uma ação promocional. Acho que esse é um ponto que tem funcionado super bem aí, que os analistas depois podem comentar com vocês. Outro ponto aqui, pessoal, quando a gente fala do frete grátis, e aí eu trago um erro que eu vejo que muitos lojistas cometem, tá? Também é um ponto bem simples, mas que a gente tem que ter uma atenção grande, tá? Não adianta eu colocar na minha loja virtual, frete grátis acima de R$800, de R$700. Daí tu vai entrar lá no painel, vai ver aqui nas informações, né? Ticket médio, R$120. Será que a tendência é o cliente sair de um ticket de 120 para 149, 170, ou sair de um ticket de 120 para 800? Olhem no painel de vocês, depois acessem. Aqui ignorem, né? Não tem valor, mas olhem qual que é o ticket médio de vocês. Tentem trabalhar pequenas estratégias para aumentar um pouquinho mais esse valor do ticket com base no valor do frete grátis. Números que funcionam bem. Acima de 149, acima de 249, acima de 299. Esses números geralmente são os que têm uma boa aderência dos clientes, tá bom? Então esse é mais um exemplo bem importante. Questão do parcelamento, pessoal. Até alguns pontos aqui vocês vão dizer, poxa, mas Ian, vocês falam isso direto, tá repetindo. Mas é porque não tem que reinventar a roda. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês que vocês têm que simplesmente deixar o site em preto, botar uma oferta. Não é isso só que vai resolver. É todo um conjunto de fatores, todos esses pilares que fazem a diferença. Quando a gente fala, pessoal, do parcelamento, eu até costumo dizer, né? Eu ouço bastante alguns amigos meus, né? Que bem parceladinho a gente consegue dar um jeito de comprar. E esse é um ponto bem importante de atenção, tá? Por quê? Vou pegar um exemplo bem simples, principalmente nesse mercado de semi-joias. Vou lá, vou comprar uma compra de... Vamos colocar um ticket aqui, R$250. Aí eu entrei lá no site da Taline, a Taline lá permite comprar em 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros, uma parcela aí de R$50. Legal. R$50 pode parecer pouco, mas diante de todo o cenário que a gente vive econômico, pessoal, para uma mãe de família, para um pai de família, para quem pode ser muito. Pode ser que daqui a um pouco a pessoa deixe de comprar porque tem uma parcela mínima de R$50, ou ela pague, ou coloque em 10 vezes e pague os juros, já vi muito isso acontecer, para conseguir ter uma parcela um pouco menor. Então aqui vem um ponto bem importante. O mínimo que a gente recomenda numa Black Friday, ou durante todo o ano, assim, é no mínimo umas 6 vezes sem juros, porque isso já deixa a parcela um pouco menor. Ainda que nesse exemplo 250 fica em torno dos 41, eu deixaria até um pouco menos, mas o ideal é tentar trabalhar que a parcela fique em torno de R$25, R$30. Por quê? Porque esse cliente, ele comprando agora, se ele ficar com uma parcela muito alta, dependendo a classe que o cliente está, enfim, isso tudo influencia, pode ser que ele venha comprar novamente a loja de vocês somente daqui 6, 7 meses. Então a ideia é deixar uma parcela um pouco mais baixa, para quê? Para que ele tenha uma experiência positiva de compra com o produto que está recebendo na Black, e lá em fevereiro, nem isso, ele já volta a comprar de vocês. Só que daí pensa, se eu chegar lá em janeiro e tiver que comprar mais um produto com uma parcela de 50, já vai para 100. Esse é um ponto bem importante que a gente tem que olhar. Então, mínimo 6 vezes, ideal 10 vezes sem juros, excelente, mas 12 vezes sem juros. Acho até que, dependendo, principalmente do nosso segmento, né, de semi-joias, 12 vezes até dependendo do ticket, não tem necessidade. Umas 10 vezes é um número bem atrativo. Muitas vezes é só não colocar uma parcela mínima, tá? Vejo que às vezes a pessoa coloca 50, R$100 de parcela mínima, isso acaba limitando. Aqui, pessoal, vem a briga de conseguir melhores taxas de pagamento. Essa é a briga que você tem que ter nesse momento. Questão do brinde. Esse é um exemplo bem legal também. Vamos ver se tem alguma loja que está ativo o brinde na plataforma. Esse aqui ainda está funcionando. Acho que esse aqui não está mais ativo. Mas a gente tem dentro da plataforma também, pessoal, como vocês
podem fornecer um brinde para o cliente. Isso é muito bom. Por quê? Chego aqui no checkout, vamos pegar um exemplo aqui da Izete, ó. Vai aparecer algumas mensagens da plataforma. Compre mais tanto para o frete grátis, compre mais tanto para o brinde. A gente lançou também esse recurso aqui do sugestões de produto para que tenha algum incentivo de outros produtos no próprio carrinho de compras. Então esse é um ponto bem legal, porque o cliente está navegando, eu olhei aqui, falta tanto, 125 para o frete. Ó. Se eu colocar esse produto aqui, o que vai acontecer? Vou ganhar um frete grátis. Olha como que muda a experiência e aumenta também, consequentemente, o cashback. Então aqui é importante trabalhar a sugestão de produto e se tiver o brinde, vai permitir o cliente também trabalhar o brinde. Vou dar um exemplo. Muitas vezes um porta-joia exclusivo nas compras acima de 300, aquela questão que eu comentei de aumentar o ticket. Às vezes a gente olha só para o frete, olha só para o parcelamento, ou olha só para a oferta de produto. E às vezes é uma coisa simples. É só colocar um brinde ali, um produto que está parado. Esse é um ponto que a gente vê também funcionando muito bem. Tem alguns produtos lá que não tem jeito de vender. Se eu for vender, eu vou ter que colocar na oferta. Eu já perdi praticamente 90% da minha margem. Por que não colocar esses produtos como um brinde? Daqui a pouco quem trabalha com atacado, cria um mini kit ali com produtos que estão parados nas compras acima de R$500. Tu vai ganhar mais esse mini kit para te revender com 12 peças. Sei lá, é um exemplo bem simples, tá? Mas que a gente percebe que funciona bem também na Black Friday e não só na Black, em outros momentos do ano. Outro ponto também, pessoal, que tem funcionado super bem, vocês estão acompanhando, né, essa grande crescente dos marketplaces, tá? E os marketplaces, a Shopee, quando veio para o Brasil, ela veio com uma estratégia muito boa na questão do frete grátis. Ou seja, dava cupons com frete grátis, paga só praticamente o preço do produto. Isso funcionou muito bem, tanto que agora faz o que nem 2, 3 meses, o Mercado Livre lançou uma nova estratégia, fez grandes campanhas com o Ronaldo, com o Neymar, com a mudança que eles fizeram da questão do frete. Então esse ponto aqui também é importante. Por quê? Porque eles estão trabalhando muito forte essas datas duplas, 7/7, 8/8, 9/9, 11/11, 12/12. Então aqui também é um ponto bem interessante. A Black Friday, ela não precisa necessariamente acontecer lá na última semana do mês de novembro, na data Black Friday. Esse é um comportamento que vem mudando muito nos últimos anos. Tem clientes que já estão fazendo a Black agora em novembro, porque vendem para atacado. Tem clientes que vão fazer a Black uma semana de novembro. Mas uma ideia bem bacana também para vocês trabalharem essas datas duplas. Então, por exemplo, o mês que vem a gente tem a oportunidade de fazer o 11/11. Pode ser uma boa oportunidade de fazer nessa semana alguma Black. Na semana ali do dia 10 ao dia 14 vai ter a Black, mas no dia 11/11 eu vou liberar brindes, vou fazer live. É um exemplo que dá para trabalhar. No mês de dezembro também é mais uma oportunidade de venda, né? Estratégia também bem legal, aniversário do chefe ou da marca. Isso parece clichê, mas eu vejo muitas marcas apostando em aniversários. Então é um momento também, pessoal, de vocês criarem uma conexão com quem acompanha, porque a gente tem que lembrar que o produto, ele passa por transformações. A gente costuma dizer que o produto é praticamente um commodity, né? Ele vai mudar, ele vai se transformar. O que é tendência hoje, amanhã não serve, daqui 6 meses volta a ser tendência. Então a gente sabe que tem essas mudanças, né? Mas as marcas que estão trabalhando com o dono marketing, o próprio dono, a empreendedora, aparecendo, criando daqui a pouco uma conexão, como esse exemplo do aniversário do chefe, da marca, elas estão saindo na frente da concorrência. Então esse é um ponto bem importante, que nesse mês também de novembro, caso alguém tenha empresa que faça aniversário, ou alguém faça aniversário, pode aproveitar esse momento para complementar com a estratégia, né? Fazer o quê? Mostrar os bastidores da celebração, trazer um conteúdo da marca, enfim, quanto mais humanizado aproveitar essa estratégia, mais chances aí de fato de vender. Para quem tem um aplicativo da BW, que já trabalha com o aplicativo da loja virtual também, é um excelente momento de vocês aproveitarem o que vocês já construíram nesse ano, pessoal. Então, se vocês já estão com o aplicativo rodando, já estão com uma base de clientes que baixaram o aplicativo, cara, trabalhem as notificações. Não esperem chegar lá em janeiro e começar a querer trabalhar as notificações em janeiro porque a Black não foi boa. Esse é o momento de vocês programarem, agendem, usem o ChatGPT para explorar mais a criatividade, mas programem 3, 4 notificações, daqui a pouco por dia, dependendo da ação que vocês vão fazer. Esse é o momento de realmente oferecer diferenciais para quem vai baixar e vai comprar pelo aplicativo. Lembra aquele ponto que eu comentei antes para vocês? Vai acontecer o quê? Muitos de vocês vão estar investindo em mídia paga, não só clientes aqui da BW, mas, enfim, do mercado em geral.
E quem se diferenciar é quem vai criar uma base mais consistente também para que no ano que vem consiga vender cada vez mais. E quem estiver baixando o aplicativo, a tendência é isso ajudar muito mais a vocês. Por quê? Porque diferente da mídia paga, que no ano que vem, lá em janeiro, vocês vão ter que investir de novo em tráfego para fazer esses clientes voltar, quem baixar o aplicativo e fizer uma compra, principalmente, esse cliente, vocês vão conseguir trabalhar e explorar mais as notificações. Então, é um cliente que vocês não estão mais precisando fazer o quê? Investir para trazer ele para a loja de vocês. Que cenário melhor que esse? Tu investe uma vez para trazer esse cliente e depois tu consegue fazer com que ele compre 2, 3 vezes. Isso se chama retorno sobre o investimento. Então, quem tem um aplicativo, quem não tem ainda também, que está conversando, fale com o nosso time, mas é um momento de vocês explorarem ofertas diferentes. Cara, trabalha um preço diferente para o aplicativo, trabalha um cupom exclusivo para o aplicativo, deixa um banner lá em destaque. Daqui a pouco essa questão do brinde que eu comentei. Pô, vou fazer um brinde, mas eu vou colocar somente para quem comprar no aplicativo. Já é um grande diferencial. Então fica uma sugestão aí para diminuir também o custo de mídia paga. Essas são as 7 dicas, pessoal. Dando sequência aqui, já estou entrando também na última parte, tá? Mas vamos para a parte de marketplaces. Esse é um assunto que está muito em alta aqui na nossa estratégia, no nosso dia a dia, e é importante trazer para vocês, tá? Marketplaces. Qual que é o potencial, o que eu posso explorar também sobre os marketplaces? Pessoal, a gente tá numa fase aqui que a gente tem entendido mais também o funcionamento dos marketplaces. Essa é a grande verdade. A gente não tinha uma noção do quanto os marketplaces, e até mesmo os próprios marketplaces, eles estão cada vez mais aderindo ao segmento joalheiro, ao segmento de semijoias, né? Mas é um mercado que tem muito potencial mesmo. Por quê? Principalmente para quem ainda está começando. Pô, se tu está começando, tu ainda está com dificuldade de vender, ou às vezes não tem investimento suficiente para investir em tráfego pago, para contratar uma agência, o marketplace ele pode ser um grande aliado para vocês. E para quem já vende, também. Por quê? Se tu fizer 3 vendas no dia, uma vier direto pelo site, outra vier ali pelo marketplace, e outra daqui a pouco tu fez direto, cadastrou manual, ou teve direto pelo site, são 3 vendas. Agora, se tu não fizer uma venda para o marketplace, simplesmente são 2. Então, quanto mais canais vocês tiverem, falando aqui de omnichannel, mais chances de fato de vocês crescerem a marca de vocês dentro do digital. Então, a gente tem aqui hoje integração com o Mercado Livre, a gente tem integração com a Shopee, recentemente a gente fez a integração com a Shein, com a Magalu também, e também estamos com a integração com o TikTok. O que a gente tem percebido e que tem funcionado super bem ainda? Hoje, dentro desses canais, o Mercado Livre é o canal que mais tem vendas, tá? No nosso dia a dia aqui do mercado. Tem crescido muito as vendas pela Shopee. A gente percebe que a Shopee tem um potencial muito grande, principalmente a questão de vídeos, enfim. Mas o queridinho da vez se chama TikTok Shop. Muitos clientes pediram, e a gente precisa fazer a integração com o TikTok. A gente fez a integração, lançamos alguns clientes já com o TikTok, e eu vou dizer para vocês, pessoal, tem nos surpreendido o resultado. Só que aí que vem o grande ponto. É uma venda diferente do site de vocês. Às vezes vai acontecer o quê? O TikTok está vivendo a mesma onda da Shopee. Tu vai entrar lá no TikTok, tu vai fazer uma compra lá de uma peça de R$30 e tu vai pagar 12 do frete. Ou 17 de uma peça e 12 do frete. A gente tem percebido esse movimento acontecer, tanto que a gente está também em fase de validação do aplicativo, né? Mas a nossa grande aposta para 2026, e que também você já pode iniciar esse ano, são os marketplaces. E não estou falando assim de reinventar a roda, pessoal. Da Shopee é cadastrar os produtos. Também não adianta vocês fazerem uma estratégia que muitas vezes o pessoal comete de erro, vou botar na Shopee, no Mercado Livre, vou colocar 50% a mais do que eu tenho no meu site. Cara, já começa errado. Coloca com o preço que tu vende no site, vai pagar um pouco mais de comissão por marketplace, não adianta, basicamente por marketplace tu só paga quando tu vender, mas é o que, se tu colocar na ponta do lápis, é praticamente o custo que tu teria de adiantar o investimento caso tu trabalhe com uma agência, com mídia. Então é uma oportunidade de vocês venderem sem precisar colocar dinheiro na frente. Cara, configura o Mercado Livre, configura a Shopee, a Shein, até em Guaporé está iniciando um ponto de drop-off com a Shein. São canais que estão trazendo vendas todos os dias. E é bem fácil de começar. A gente está com uma força-tarefa aqui no nosso time, junto com o Anderson, o time de sucesso do cliente, para que de fato vocês possam colocar os produtos, né? A gente tem inclusive apoiado
A gente está com uma aposta muito grande no TikTok, a gente só está aguardando realmente liberar ali alguns pontos da integração para ativar novos clientes, mas não deixem de colocar e trabalhar as promoções dentro do marketplace. Esse é o ponto-chave, beleza? E pessoal, entrando aqui na camada final aí da apresentação, o que é importante e que também vocês não podem deixar de fazer, caso vocês tenham essas oportunidades, tá? Quando a gente fala de influenciadores, esse é o momento. Esse é o momento de criar base, de aumentar o faturamento. Então, caso vocês tenham algum influenciador, algum embaixador, enfim, afiliado, e eles possam fazer alguma divulgação da marca de vocês, tentem explorar isso o máximo possível. Muitas vezes isso não vai refletir diretamente no primeiro momento em venda, mas vai refletir em criação de base, que é o principal ponto que eu comentei. Então não deixem de trabalhar com influenciadores. Live shop, vocês têm alguém aí que está participando que faz live shop, mas se não faz e tem medo de aparecer, bora começar a fazer. É importante, pessoal. Ah, vai ter 10 pessoas. Mas se tu tivesse uma loja física, quantas pessoas será que entram a cada hora na nossa loja física? Como que eu vou me conectar com a minha... Como que eu vou ser a cara da minha marca se eu tenho medo de aparecer? Ou não faço uma live? Faça um live shop, pessoal. Esse é o momento. Quanto mais vocês fizerem ações, mais chances aí de fato de vocês venderem. Outro ponto aí bem importante, publicidade segmentada, né? Nada mais, nada menos do que estou falando de remarketing. Então, esse ponto é bem importante. Clientes que já acessaram a loja de vocês, clientes que já têm algum engajamento com a marca, tentar trabalhar o remarketing, tentar trabalhar uma oferta ali. É muito comum, até esse exemplo que eu comentei dos combos, né? O pessoal trabalha num criativo, 3 por tanto, 6 por tanto, e trabalha isso num remarketing para base. Isso faz com que o cliente veja uma oferta válida e faça ele voltar. Então isso é bem interessante, né? Questão de grupos VIP também é um ponto bem legal, que não só o mercado de semijoias, mas moda infantil, praticamente todos os mercados estão trabalhando hoje em dia com grupos VIP. Então faz o quê? Vai fazer um lançamento. Eu vou fazer meu lançamento dia 11/11, da Black Friday. Eu vou começar a trabalhar a minha base, vou esquentar a minha base, mas somente para quem estiver no grupo VIP. Aí faz com que o cliente entre no grupo VIP, vocês vão ter esse canal, é mais um canal de notificação, né? E aí, trabalhando essa questão da notificação, o que vai acontecer? A tendência é que o cliente VIP, ele entre e compre diretamente do site antes de quem vai receber uma publicidade segmentada. Então, um ponto bem interessante de se trabalhar. Como que nós aqui da BW, pessoal, só vou reforçar aqui alguns pontos, tá? Que a gente pode ajudar vocês e que a gente vai ajudar vocês, tá? 4 a 5 pilares. Primeiro pilar, pagamentos. Então, como vocês sabem, quem ainda não tem, ou se alguém já tem, né? A gente tem o nosso meio de pagamento aqui, o BW Pagamentos. A gente vai trabalhar muito forte para que se tenha uma estabilidade em Pix, em cartão, principalmente. Enquanto a gente passou por um grande desafio global aí de infraestrutura, né? Que foi com a Amazon, impactou um pouquinho nos pagamentos. Mas a nossa missão aqui também é oferecer uma solução bacana, eficiente e com taxas competitivas. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, Taline, parcela lá em 10 vezes. Eu sei que é muito difícil muitas vezes conseguir negociações diretas com os players de pagamento, então nossa missão aqui como BW também é ajudar vocês a oferecer essas melhores condições através do meio de pagamento. Com relação à parte de transportes, trago até uma novidade que a gente vai lançar aí nos próximos dias para quem aqui de Guaporé, da região, principalmente Guaporé, Serafina Correia. A gente está lançando um drop-off da JT. A gente tem a JT que tem um frete bem competitivo. A gente tinha uma grande dificuldade que era a questão de coletas antes, então está tendo um ponto agora exclusivo aqui em Guaporé para vocês deixarem a mercadoria lá da JT. Isso acredito que vai facilitar bastante, né? Outro ponto, pessoal, a preparação. Eu tenho um vídeo lá no painel administrativo, que está aqui em cima no topo, que eu falei bastante sobre preparação. Então não adianta vocês esperarem chegar lá no dia 28 e querer configurar a loja virtual para Black Friday. Tem que se preparar com antecedência. Quem está aqui e está participando, eu até tinha uma expectativa maior, que mais clientes iam participar, eu sei que também está todo mundo na correria, mas a preparação, ela é muito importante. Preparar o layout, preparar os banners, deixar isso alinhado, a gente consegue ajustar aqui o layout junto com vocês, dar todo esse suporte, deixar isso bacana para que, quando for começar a promoção, tenha o mínimo possível assim, de ou ajuste ou até para mesmo erros que possam acontecer. Então, deixem um layout bacana, coloquem o banner legal, a BW pode ajudar a deixar o
o próprio layout com alguns ajustes aí pontuais para ficar bacana, acho que isso ajuda bastante. Nós temos também a solução de cashback, acho que isso é um ponto bem legal, que dá para vocês trabalhar, né? Deixa eu ver se está ativo aqui na Maíse. Ó, vocês podem trabalhar tanto na página do produto, tanto no carrinho de compras, que inclusive está com um valor promocional bem legal ali para quem ainda não tem, justamente para quê? Incentivar a recompra. Eu sempre olho, não adianta o cliente entrar no site, comprar uma vez e depois nunca mais comprar, porque vocês estão investindo. Então, quanto mais vezes esse cliente comprar de vocês novamente, ou seja, ter a recompra, isso é aquilo que eu comentei, é lucro no bolso, simples assim. Então fica aqui um ponto de atenção também, tentar trabalhar essa oferta do cashback. Dá para configurar algumas opções na plataforma, não precisa vocês liberar o cashback no momento da compra. Eu vou fazer a compra agora e daqui, na próxima compra, se eu atingir R$100, eu posso resgatar o cashback. Esse é um exemplo que dá para configurar. Outro ponto, pessoal, também bem legal, a gente está trabalhando bem forte, como eu comentei com vocês, o app de gestão, que a gente já tem direto da plataforma, né? Mas tem o aplicativo da loja virtual. Esse recurso, ele funciona super bem e tem sido muito bacana para quê? Para trabalhar a questão de recompra que eu comentei com vocês. Então eu trago aqui o exemplo da Febijus. Fica tanto na Apple, fica tanto na Play Store. E isso traz uma credibilidade muito grande para a marca. Tem uma grande diferença eu entrar num site normal, vou comprar, show, a experiência pode ser positiva, mas quando eu entro num site e eu vejo que aquele site tem um aplicativo, tu vê que realmente a empresa tem uma preocupação com o e-commerce, não é só uma lojinha, é um negócio online. Então fica uma sugestão também pensarem que ainda não tem um aplicativo em explorar, né, essas notificações. A gente pode dar o suporte para vocês de como criar essas notificações e também fortalecer a marca de vocês, beleza? Aqui, pessoal, também divulgando, aproveitando esse momento aqui para trazer uma divulgação bem legal, né? Alguns de vocês talvez já tenham utilizado. A gente tem uma parceria com a PagaLeve, tá? A PagaLeve é uma opção a mais aí que vocês podem fornecer no checkout de vocês. O que é PagaLeve? Eu tenho lá o cartão de crédito, eu tenho o Pix à vista, mas vamos pensar naquele cenário de clientes que não tem limite. Isso eu vejo, tá? A gente acompanha aqui as transações, né, no dia a dia, a gente percebe que muitas compras que são negadas, muitas vezes são por saldo insuficiente. Por quê? Às vezes vai ter lá um Nubank, vai ter ou enfim, qualquer cartão aí digital também que seja, e não tem um limite muito alto. A média aqui, pelo que o PagaLeve tem de informação, é uma média de 1.400. Só que vamos pensar que esse limite já foi consumido por outras compras, por outras... Enfim, compras de fato que foram feitas. O PagaLeve ele nasceu com o objetivo do quê? De ser um Pix parcelado. Por quê? 79% dos brasileiros parcelam as compras. Então é uma opção a mais que vocês podem ter ali no checkout, né? De ter o parcelamento em até 4 vezes no Pix parcelado. Ele tem uma questão da aprovação, né? Até que eles colocam aqui 70% das pessoas entre 18 e 29 anos preferem outras formas de pagamento. É uma opção bem interessante para quem quer também trabalhar um Pix parcelado no e-commerce. Aí a gente vai deixar depois os contatos, vocês vão receber alguns e-mails dessa divulgação, né? Mas qualquer coisa é só entrar direto no site, entrar em contato, que eles passam mais informações de como proceder. Vai ter um número aqui bem bacana, ó. 38% ainda não tem cartão de crédito. É um número bem interessante. E, pessoal, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês, tá? 99% das situações, o feijãozinho com arroz, o simples bem feito, o básico bem feito, funciona. Simples assim. Se vocês conseguirem colocar em prática qualquer uma dessas sugestões que eu coloquei, como promocional, questão ali do frete fixo, questão de deixar o banner bacana do site, da categoria, deixar em evidência o cupom, ó, dá um exemplo aqui também bem legal, né? Ó, deixar o cupom em evidência na página do produto, deixar o cupom em evidência muitas vezes no carrinho de compras também. São pequenos trabalhos de CRO, de conversão, que vão ajudar vocês a vender. Mas tudo passa pela estratégia realmente de preparação. Então, preparem a loja de vocês, trabalhem nas mídias sociais. Ó, tem alguns clientes aqui, um exemplo bem legal. Amanhã vai ter a Black, ó, já estão com o site fechado, já estão divulgando isso no Instagram, principalmente. Então, é todo um contexto que vocês precisam criar para que, de fato, na Black tenham vendas e que a gente consiga alcançar um resultado histórico. Como eu mencionei, nós estamos com uma expectativa aqui na BW muito boa, tá? A gente espera aí um crescimento de em torno de 25% a 30%, com base no maior mês aí de vendas que vocês tiveram. Então,
peguem o mês lá que vocês venderam super bem. Eu vendi bem em julho, eu vendi bem lá em março, abril. Eu sei que também no segmento tem Dia das Mães, né? É um outro momento, mas peguem esse mês aí e tentem trabalhar para que a gente tenha pelo menos um crescimento de uns 30%, tá bom? É a nossa expectativa. Nós vamos estar aqui de plantão, monitorando para que essa Black Friday seja um sucesso. A gente está fazendo esses intensivos aqui justamente para preparar, para dar o apoio, né? A gente ficaria horas aqui conversando e passando possibilidades. Conversem aí com a Kaline, com a Natália, com a Alana, com o Anderson, o Alan, todo o time aqui na BW, todos estão bem dispostos a ajudar vocês, porque nosso objetivo é só um, pessoal. Quanto mais vocês venderem, mais a gente consegue crescer e mais a gente consegue evoluir. Beleza? Vou deixar aberto também, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, queira que eu dê uma olhadinha no site, traga alguma sugestão, eu já posso abrir aqui o site e fazer para vocês. Senão, a gente vai, da minha parte, o conteúdo a princípio era esse. Espero que tenham gostado, a gente fica à disposição, tá? E o que precisarem, a BW e todo o nosso ecossistema tá aí para ajudar vocês. Uma ótima semana e vamos vender, tá? Um abraço, gente.